Meus queridos irmãos, eu tenho uma palavra realmente muito importante para compartilhar com vocês. Algo que o Espírito Santo de Deus vem falando no meu coração há bastante tempo. Eu já preguei sobre isso aqui anos atrás. A mensagem foi gravada apenas em áudio, mas eu considero importante que ela seja gravada em vídeo. Eu nem ouvi aquela mensagem de novo, porque eu não queria ser influenciado pelo que eu já tinha pregado, mas pelo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração a respeito desse assunto que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar sobre as nossas motivações. O que me motiva a fazer o que eu faço? Por mais que eu faça aquilo que é certo, será que eu faço pela motivação certa? Chegou a hora de nós tratarmos desse assunto mais uma vez. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 1 em diante, por favor. Assim nos diz o texto sagrado: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vem em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu espero que todos vocês estejam acompanhando o nosso plano de leitura da Bíblia em um ano, ou que pelo menos você, mesmo não acompanhando o plano de leitura, esteja lendo a Bíblia por completo. E eu digo isso porque quando nós lemos os evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos que de todos os pecados que o homem possa cometer, 2 deles eram os mais combatidos pelo Senhor, e também os que notamos que deixavam o Senhor Jesus mais irado. E estes pecados são a falta de fé, também chamada de incredulidade, e a hipocrisia. Nada deixava o Senhor mais irritado do que perceber falta de fé ou hipocrisia nos homens. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos o Senhor falando sobre os hipócritas e nos dando a entender que os hipócritas são aqueles que fazem o que é certo perante os homens, mas pela motivação errada. Fazem o que é certo. Então nós vemos aqui no texto que os hipócritas, no versículo 2, davam esmolas, no versículo 5, oravam, no versículo 16, jejuavam, coisas que nós sabemos que são corretas, louváveis, necessárias, porém os hipócritas davam esmolas, oravam e jejuavam pela motivação errada. E qual era a motivação deles? Serem vistos e glorificados pelos homens. Se eles davam esmolas, faziam questão que todos soubessem. Se eles passavam muito tempo orando, contavam para os outros: olha, eu fiquei a madrugada toda orando. Olha, eu orei 24 horas. Olha, eu orei tantas horas no monte. Se eles jejuavam, a mesma coisa. Olha, eu jejuei 3 dias inteiros. Fazem questão que os outros saibam que estavam jejuando, que estavam orando, que estavam ajudando o próximo. Por quê? Porque a motivação deles é errada. Motivações erradas levam ao inferno. Podemos enganar a todos, mas não podemos enganar a Deus. Qual a nossa motivação para fazermos o bem? Qual a nossa motivação para nos envolvermos na obra de Deus? É possível alguém pensar estar fazendo a obra de Deus, mas com uma motivação errada que o levará ao inferno, ainda que tenha um título. Porque pessoas que fazem o que é certo, mesmo pela motivação errada, podem ganhar títulos numa igreja. Podem se tornar diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, mestres. Mas por qual motivação nós estamos estudando a Bíblia? Para crescermos espiritualmente, abandonando nossos pecados e nos espelhando cada vez mais em Cristo, ou para vomitarmos nosso conhecimento em cima das pessoas, humilhando-as, buscando aparecer? Qual a nossa motivação? Qual a nossa motivação em passarmos tempo além do normal de joelhos orando? Porque se você conta o tempo que você passa orando, você, me desculpe, você é um hipócrita. Porque o Senhor ensinou claramente a não fazermos isso. Você divulga para os outros que você jejuou, você é um hipócrita. Porque Jesus nos proíbe de fazer isso. Quando o jejum é coletivo, naquela coletividade, é claro que nós temos que tratar
com todos que estão envolvidos, que vamos fazer um jejum. Irmãos, vamos fazer um jejum coletivo. Agora, que isso fique em sigilo entre os que estão jejuando, que não seja divulgado para terceiros. E se alguém quiser lhe dar de comer quando você estiver jejuando, não precisa dizer que está jejuando. Simplesmente responda como Jesus: não quero. E se insistirem, diga como ele: tenho outro alimento. Eu tenho por mim que quando o Senhor Jesus respondeu isso aos apóstolos, ele estava jejuando. Mas ele ensinou que não era para nós ficarmos divulgando que estamos jejuando. E o que eu acho maravilhoso em Cristo é que ele viveu tudo que ele ensinou. Tudo que o Senhor ensinou, ele viveu. Ele nos ensinou não apenas em palavras, ele nos ensinou também em atos. Suas ações nos ensinaram. E eu quero aqui mostrar um exemplo negativo em Filipenses, capítulo 1, de que é possível alguém fazer a obra de Deus, ou pensar estar fazendo a obra de Deus, melhor dizendo, mas pela motivação errada. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Filipenses 1:15. Do 15 ao 17. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Essa palavra aqui, contenção, ela no grego significa facção, ou seja, querendo arrebanhar pessoas atrás de si mesma. Paulo alertou isso aos anciãos de Éfeso, na sua despedida, dizendo que apareceriam pessoas querendo arrebanhar o rebanho de Deus atrás delas mesmas, e não conduzindo a Cristo. Então, voltando ao versículo 16, uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, na versão Almeida atualizada, não com sinceridade, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então aqui Paulo nos adverte, escrevendo aos irmãos em Filipos, que algumas pessoas podiam estar pregando o Evangelho, mas pela motivação errada, por inveja de alguém que também prega o Evangelho. Ah, se ele prega, eu também vou pregar. Por disputa, querendo competir com outro que prega o Evangelho, que nesse caso aqui era Paulo, querendo ser mais do que ele, e não entendendo que Paulo não queria ser mais do que ninguém, pelo contrário. Ele dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não buscava glória para si mesmo. Ele só queria ser um instrumento usado por Deus, e nada mais do que isso. E transferia para Deus toda a glória. Ou então, por contenção, como nós vimos aqui, que é essa palavra que mais corretamente seria traduzida como facção. Tanto é que essa mesma palavra grega, em outros versículos, é traduzida como facções ou facção. Aqueles que querem dividir o povo de Deus. Então há pessoas que se envolvem na obra de Deus e que chegam até a pregar o Evangelho, mas pela motivação errada. Eu quero ter a minha igreja. Eu quero ter a minha denominação. Eu quero ter o meu ministério. E ainda que hajam muitas igrejas, porque as igrejas são as congregações, se alguém forma uma congregação por essa motivação egocêntrica, egoísta,
que tem raiz no orgulho, que é exatamente o que fez com que Lúcifer caísse, se tornasse Satanás. Se alguém faz a obra por essa motivação de aparecer, Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei o que se passa no coração dos homens, mas Deus sabe, Ele sabe. E a motivação correta está aqui nesses mesmos versículos que lemos, do 15 ao 17. Ele diz, no versículo 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Então, boa vontade. Motivação correta. Boa vontade. Bom ânimo. Voluntariamente, não por obrigação. Em segundo lugar, continuando a leitura, versículo 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente. Em outras versões está escrito, não com sinceridade. Então, como é que nós temos que fazer a obra com sinceridade? Então, temos que fazer voluntariamente, de boa vontade, com sinceridade, ou seja, sem falsidade. E, finalmente, prosseguindo, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, agora versículo 17, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então, como que a obra de Deus tem que ser feita? Voluntariamente, ou seja, de boa vontade, não por obrigação, mas não somente isso, com sinceridade, sem falsidade e, finalmente, por amor a Cristo, por amor a Deus, por reconhecermos que é incomparavelmente maior o que o Senhor Jesus fez por nós. É inatingível o que Ele fez por nós. Por amor ao que o Senhor Jesus fez por nós, por amor a Jesus, que deu a sua vida por nós, eu quero dar a minha vida por Ele. Por amor. Não para ser visto pelos homens, não para receber aplausos, elogios, mas apenas por amor, e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E Deus sabe quem faz a sua obra por amor, ou quem tem alguma mácula na sua motivação em fazer a obra. Existe algo mais? Existe algum interesse? Veja que Paulo aqui mencionou inveja, disputa e contenção. Inveja, sabemos muito bem que é, infelizmente. Disputa tem raiz na ganância. Ou é ganância de dinheiro, ele está disputando o quê? O que ele está disputando? Se não é dinheiro, é número. Número. Você pregou o Evangelho, quantos se converteram? Quantos se converteram quando você pregou o Evangelho? Só 2. Quando eu prego, 20, 30 entregam a vida para Jesus. Está disputando o quê? Números? Eu fico me perguntando, quem será que pregou para John Wesley? Quem pregou para Charles Spurgeon? Charles Spurgeon se converteu numa igreja pequenininha, onde ele entrou aflito, porque estava convencido da sua perdição, mesmo já conhecendo a palavra. E quem pregou naquele dia não era nem o pregador, não era o pastor da igreja, se não me engano foi um diácono, que pregou um versículo, se não me engano, em Isaías. Um versículo apenas.
e Charles Spurgeon se converteu. Então aquele que fez com que naquele dia, que não era nem o dia dele pregar, talvez ele nem pregasse, ele nem era o pregador da igreja, o pastor não tinha ido ao culto e ele teve que pregar, e no culto havia o quê? Talvez no máximo 20 irmãos. E Spurgeon entrou naquela pequena igreja que ele nem conhecia, num dia frio, nevava, mas o coração dele estava mais frio do que o clima daquele inverno. E com poucas palavras, mas de alguém cheio do Espírito Santo, Spurgeon se converteu a Cristo, reconhecendo que ele não poderia salvar a si mesmo, mas que só Cristo era o seu Salvador e Senhor. E quantas almas foram convertidas depois por aquele que viria a ser conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Então aquele que talvez em toda a sua vida tenha convertido apenas um homem, pregando o evangelho, não sabia que através daquele homem, milhões se converteriam a Cristo. Ao longo da história, porque até hoje, pessoas se convertem a Cristo lendo pregações de Spurgeon que foram escritas ou ouvindo pregações de Spurgeon que estão sendo lidas e colocadas na internet. Então, se você ao longo da sua vida foi usado por Deus apenas para uma conversão, não se sinta diminuído por isso. Porque como diz a palavra, aquele que converte uma alma cobre uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque o Senhor Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Deus usar você para a conversão de uma vida, você já tem muito por que se alegrar. E se Ele usar você para a conversão de muitas vidas, cuidado para não se ensoberbecer com isso. Mas o pior é que há pessoas que se ensoberbecem com uma vida. Uma vida. E depois ficam contando para o resto da vida aquele dia em que não foi nem ele foi apenas um vaso de barro usado pelo Espírito Santo para a conversão de uma vida. Mas ele vai agora passar a vida inteira falando o que ele pensa que ele fez, mas ele não fez. Quem fez foi Deus. Ele foi apenas um instrumento. Então a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. E quando confundimos as coisas, isso é gravíssimo, gravíssimo, porque nos tornamos pedras de tropeço. Pedras de tropeço. Então são essas 3 motivações erradas reveladas aqui em Filipenses 1, de 15 a 17. Inveja, disputa, pela qual que é gerada pela ganância, ou de dinheiro, ou de números, né, de pessoas. E finalmente a contenção, que é a facção gerada pelo orgulho. E o orgulho é que na verdade é a raiz da inveja e da ganância. O orgulho. Por isso que o nosso eu precisa morrer. Dia a dia, dia após dia, dia após dia, temos que morrer para nós mesmos. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer com: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo a cada dia, tomando a sua cruz e me seguindo. A cruz era instrumento de morte, irmãos. Quando o Senhor Jesus falou de cruz, aqueles que o ouviram sabiam muito bem do que ele estava falando. De morte. A cruz não servia para mais nada, a não ser para matar pessoas que estavam condenadas. Apenas para isso servia a cruz. Então o Senhor Jesus nos chama para a morte de nós mesmos. Porque se o grão de trigo não morrer antes de cair na terra, se ele não secar, ele não dará fruto.
ele não vai brotar. De nada adianta regar um grão, seja qual for, de qual fruta for. Você sabe, eu espero que saiba, né? Muitos hoje em dia não sabem mais, de tanto conviver com a modernidade, mas não são fábricas que fazem laranjas, maçãs. Elas nascem em pomares, elas nascem em plantações, e elas têm sementes. E se você tira a semente de uma fruta e não seca ela primeiro, e joga logo ela na terra, não adianta você regar, se primeiro ela não secar ao sol. Então primeiro tem que morrer, para depois ela dar vida. Então de nada adianta sermos regados com a palavra de Deus. Escute, de nada adianta você ouvir pregações se você ainda continua egocêntrico, orgulhoso, cheio de vaidade, de inveja, de ganância. De nada adianta. Nós estamos regando alguém que nunca vai dar fruto, porque não entendeu o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de que nós, mesmo estando em pecado, temos a oportunidade de, por meio de Cristo, sermos transformados por Ele, pelo Seu Espírito Santo, para que tenhamos vida e vida em abundância, porque antes de Cristo é morte. E muitas pessoas podem estar ouvindo a pregação da palavra, tendo dito que entregaram a vida para Jesus, mas continuam mortos. Porque apesar de terem abandonado pecados visíveis, como fornicação, adultério, roubo, assassinato, apesar de terem deixado pecados visíveis, tais pessoas ainda estão praticando pecados secretos no coração. Estão fazendo a obra por vaidade, por inveja, por ganância, por orgulho. E se assim agirmos, estaremos a caminho do inferno. Isso é muito sério, irmãos. Muito, muito, muito sério. Se você ainda está em Filipenses 1, veja o final de Efésios 6, é a página anterior. Você está em Filipenses, mantenha-se. Aí volte uma página apenas. O final da epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 24. Escute o que está escrito aqui. A graça seja com todos, mas com todos quem? Com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, o quê? Em sinceridade. Há pessoas que dizem amar o Senhor Jesus, mas com falsidade. A motivação delas estarem na igreja não é correta. Não é correta. Querem aparecer. Querem o reconhecimento dos homens. Infelizmente. Querem como que o Senhor Jesus em Mateus 6, que nós lemos no início. Querem ser vistos pelos homens e glorificados por eles. E isso é muito grave. Por isso, irmãos, o Espírito Santo nos chama constantemente a examinarmos as nossas motivações. Aliás, esse foi o título da pregação que alguns anos atrás eu trouxe aqui, nunca mais esqueci daquela mensagem. Como é importante isso, o exame das nossas motivações. O exame das nossas motivações. Esse era o título daquela pregação. O exame das nossas motivações. O que me motiva a fazer o que eu faço? E eu não estou falando o que me motiva a fazer as coisas erradas. O que me motiva a fazer as coisas certas? Porque uma pessoa pode fazer a coisa certa motivada pelo diabo. Isso é muito grave. Isso é muito sério.
Temos que examinar as nossas motivações. Por isso, nós encontramos o salmista no Salmo 39 orando ao Senhor, dizendo, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Esta é uma oração que temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não temos apenas que fazer o que é certo, temos que fazer o que é certo pela motivação certa. Do contrário, podemos estar a passos largos do inferno, irmãos, nos tornando pessoas cada vez mais hipócritas, que fazem o que é certo, mas pela motivação errada, que se envolvem na obra de Deus, mas para serem vistos pelos homens. E o pior, esperam de mim, que nada sou, um elogio, um tapinha nas costas. Você não vai receber isso de mim, porque eu não quero estragar o teu galardão que vem do alto. Não faça nada para aparecer para ninguém, porque Deus sabe qual é a tua motivação. Deus sabe. Você pagou um salgado para alguém na rua, guarde isso para você. Você viu alguém com fome, deu de comer e você estava sozinho, você não tem que contar para a tua esposa quando chega em casa, não, nem para os teus amigos. Guarde isso para você. Só na glória as pessoas têm que saber o que você fez em vida de bom. Agora, se alguém viu, você estava lá ajudando alguém e passou alguém que te conhece e viu, aí é outra história, irmãos. É outra questão. Você faz parte de algum projeto, de algum ministério voltado para oração e jejum, voltado para a caridade. Cuidado, devemos fazer parte de ministérios assim, mas cuidado, porque não há mérito nenhum em fazermos isso, é a nossa obrigação. Então não temos que ficar nos exaltando porque fazemos parte de um ministério de oração e jejum, fazemos parte de um ministério de intercessão, fazemos parte de um ministério de caridade, que visita orfanatos, asilos, que dá assistência a moradores de rua. Não fazemos mais que a nossa obrigação. E temos que tomar cuidado, porque ao fazer parte disso, pode entrar no nosso coração um sentimento pernicioso, terrível, de ficarmos nos comparando com aqueles que não fazem e de acharmos que somos melhores que eles. E é claro, quando eu citei aqui esses exemplos, existem muitos outros. Você se envolveu no ministério de evangelismo, no ministério de missões. Cuidado, para que não entre no teu coração que você é melhor do que os outros que não estão envolvidos nesses ministérios. Porque a verdade é que ganhar almas a gente pode ganhar em qualquer lugar, em qualquer hora. Orar, podemos orar em qualquer lugar, em qualquer hora. Fazer o bem ao próximo, podemos fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. E é por isso que o ministério de evangelismo nessa igreja não é apenas ministério de evangelismo, é ministério de evangelismo estratégico. Porque evangelizar, todos temos que evangelizar, e não apenas quem faz parte de um ministério. Orar, todos temos que orar. Pastor, por que aqui não tem um ministério de intercessão? Por prudência, porque infelizmente a maioria dos ministérios de intercessão atraem fofoqueiros
fofoqueiros que querem saber da vida dos outros, que querem saber quais os motivos de oração do pastor. Pelo que o pastor quer? O pastor quer que ore por fulano. O que será que fulano fez? Como é bom fazer parte desse ministério, ficar por dentro dos segredos pastorais. Então, eu não vejo algo positivo, porque nós corremos o risco de ter infiltrados no meio do ministério de intercessão, que estão ali para levar para outros o que é dito em secreto com Deus. Então eu prefiro pedir a irmãos que eu sei já pelo tempo que são irmãos confiáveis, porque confiança, irmãos, se ganha com o tempo. E esse tempo não são dias, nem semanas, nem meses, não, irmãos, são anos. E geralmente até mais de uma década. Confiança é com o tempo que se ganha, mas cuidado, porque se perde muito rápido. E para reconquistar, aí é o dobro do tempo. É o dobro do tempo que leva. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O que eu faço? Por qual motivo eu faço? Por qual motivo eu faço? Eu comecei a ficar incomodado quando o canal Alan Capriles no YouTube começou a crescer. Começou a ganhar muitos inscritos. Durante muitos anos o meu canal não passava de 100 inscritos. Muitos anos não passava de 100 inscritos. E eu colocava ali as minhas pregações e não havia um canal da Igreja Bíblica Cristã no YouTube. Havia apenas o meu canal pessoal. Quando você cria uma conta no Gmail, você tem um canal no YouTube, mesmo que você não ponha vídeo nenhum nele, né? Basta você logar no YouTube, está lá o canal. Quando você quiser, você põe um vídeo. Se não quiser pôr vídeo nenhum, não põe. E eu comecei a colocar vídeos de pregações em áudio, que nós já colocávamos no site da igreja há muitos anos. Desde 2004, colocávamos pregações em áudio no site da igreja. Ou 2006, agora não me recordo bem. E nossas primeiras pregações, inclusive, eram gravadas em fita cassete. E aí eu tinha que tomar cuidado, porque eu não podia pregar mais de 45 minutos. E talvez você, sinta saudade desse tempo, se você está aqui desde aquela época, né? Porque a gente comprava fita de 90 minutos, 45 minutos de cada lado. Então a fita dava para 2 pregações. Então eu ficava de olho no relógio. Quando dava 40 minutos eu parava de pregar e orava. Oração de 5 minutos para a oração caber na fita cassete, né? E aí uma fita dava para 2 pregações. Qualquer dia eu gravo um vídeo mostrando essas fitas. E daí eu comecei a colocar pregações em áudio no YouTube apenas com uma imagem, uma paisagem e o áudio das pregações que eu considerava as mais importantes. Uma delas é essa que eu mencionei, o exame das nossas motivações. Na época nós não filmávamos, apenas gravávamos o áudio. E não tínhamos um canal da igreja, né? Essa era uma coisa pessoal que eu fazia. E de repente o canal começou a ganhar número de inscritos. E aí eu criei, quando nós começamos a filmar as pregações, aí eu criei o canal da igreja. Só que quando eu criei o canal da igreja, o meu canal pessoal já estava com mais de 10 mil inscritos. E eu sei que as pessoas que se inscreveram lá, se inscreveram porque queriam ouvir as mensagens que eu pregava. Então, por isso que eu continuo colocando as minhas pregações no meu canal, que a princípio tinha o nome Alan Capriles. Mas quando esse canal chegou a 50 mil inscritos, não me lembro em qual mensagem, no final de uma pregação, eu dobrei os joelhos aqui nesse altar e eu disse ao Senhor: Senhor, eu transfiro para Ti toda a glória. A partir de hoje, o canal vai mudar de nome para A Deus Toda Glória. Porque eu já colocava no final das minhas pregações escrito isso: A Deus toda a glória. Então eu mudei o nome do canal de Alan Capriles para A Deus toda a glória. E deixei esse canal apenas para pregações e estudos bíblicos. Porém, outros assuntos que eu queria tratar, então eu criei um outro canal chamado Alan Capriles para tratar de assuntos a nível pessoal. Mas a palavra de Deus não é o meu pensamento. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E a Deus toda a glória.
Então esse canal Alan Capriles, ele é recente, ele está com menos chegou a 70 mil, está com menos de 80 mil inscritos, e o canal A Deus Toda a Glória está com mais de 150 mil ou 160 mil. Isso é alguma coisa? Não. Agora ontem no Encontro nos Lares eu estava mencionando isso, que eu tive que aprender a lidar com um problema de poucos anos para cá, que eu nunca tinha tido na vida, irmãos. Nunca tinha tido esse problema na vida, que é lidar com pessoas invejosas. Por que alguém me invejaria? Eu não tenho casa própria, não tenho carro zero, não uso roupas de marca. Por que alguém me invejaria? Mas aí basta você ter um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, que a gente começa a lidar com esse problema. E isso é muito triste. E um cuidado que eu tenho tido é com elogios. Muito cuidado. Eu não estou dizendo que seja errado você elogiar alguém, mas se você elogiar alguém por inveja, isso é terrível. Se você elogia com falsidade, é melhor você não falar nada. Fique quieto, cala a boca e vai orar. Se o sucesso do teu irmão entristece você, ore e jejue por isso. Não para o teu irmão cair, tá? Mas para você que está caído se levantar. Espiritualmente falando, é claro que eu estou falando. Você que está caído espiritualmente, se levantar. Porque quem está invejando o próximo, está caído, espiritualmente falando. A glória toda é de Deus. Eu pensei que quando eu mudasse o nome do canal para Deus Toda a Glória, ia acabar esse problema de inveja, mas não adiantou nada. Aí eu decidi não gravar mais, colocar apenas áudios. Vocês devem lembrar que durante alguns cultos eu não estava mais filmando, eu estava apenas colocando áudio. Isso é coisa de menos de um ano atrás. Mas aí eu percebi que o YouTube tem um mecanismo que quando ele vê que a pregação é uma imagem estática, que o que está ali no vídeo é uma imagem estática, o YouTube não notifica muitos inscritos. Porque o YouTube quer realmente vídeos, ele não quer áudios numa plataforma que é de vídeos. Vocês entenderam? Então por isso, e apenas por isso, eu tive que voltar a filmar. Porque eu sei que se eu não filmar, menos pessoas vão ouvir o Evangelho. Mas o objetivo é que elas ouçam o Evangelho. O objetivo não é que elas vejam o evangelista. Estão compreendendo, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quanto mais nós nos envolvemos na obra, quanto mais sucesso temos na obra, ou seja, no que for, quanto mais elogios recebermos, quanto mais famoso nosso nome ficar, temos que diminuir e transferir para Deus toda a glória. Porque podemos ter iniciado a obra com a motivação correta e no meio do caminho podemos nos perder. E quantos são aqueles que eu admirava tanto no passado e que hoje se perderam? Se perderam quando ganharam muito dinheiro, se perderam quando ficaram muito famosos, se perderam quando tiveram muito poder. Isso é muito perigoso, irmãos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O exame das nossas motivações diz respeito à nossa salvação, irmãos. Temos que fazer a manutenção diária, não é só no culto de ceia, irmãos. Um grave problema acontece no seio evangélico, que é achar que só no culto de ceia que eu tenho que refletir nos meus pecados. Mas que idiotice é essa? Todos os dias temos que fazer um autoexame e nos arrependermos, e nos convertermos, morrermos para nós mesmos, orarmos, como salmista: sonda-me, ó Deus, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quais são os caminhos maus? Não é difícil
fazermos uma relação: inveja, ganância, vaidade, orgulho, desejo de fama, desejo de poder, desejo de dinheiro, desejo de aplausos, de parecer alguém espiritual. Tomem cuidado com isso, irmãos. Todos nós temos que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. É muito importante, todos os anos, nós lermos a Bíblia toda pelo menos uma vez. Se você seguir o plano de leitura, você vai ler ao longo do ano o Antigo Testamento todo durante uma vez e o Novo Testamento 2 vezes. O nosso plano de leitura, no dia 1º de janeiro, começa com Gênesis capítulo 1, no Antigo Testamento, e Mateus capítulo 1 no Novo Testamento. Lemos os dois ao mesmo tempo, nesse plano de leitura que seguimos. E no final de junho estamos concluindo o Novo Testamento. Estamos lendo o último capítulo do Apocalipse. E no dia 1º de julho iniciamos de novo o Novo Testamento, mas não concluímos ainda o Antigo. Por quê? Porque temos que ler mais o Novo Testamento do que o Antigo. Não estou aqui dizendo que o Antigo Testamento não é importante, mas é no Novo Testamento que nós encontramos a graça que há em Cristo Jesus. E alguém que lê apenas o Antigo Testamento, ele pode acabar praticando uma vida cristã legalista, equivocada, na qual ele faz o que é certo pela motivação errada, achando que suas obras vão salvá-lo, achando que ele será salvo porque ora muito, porque jejua muito, porque faz muita caridade. Estas coisas podem levar uma pessoa para o inferno, se ela achar que está tendo algum mérito nisso, irmãos. Por isso o Senhor Jesus nos alertou: quando vocês fizerem tudo que devem fazer, digam: somos servos inúteis, não fizemos mais que a nossa obrigação. É apenas a obrigação e pronto. Então temos que orar? Sim. Temos que jejuar? Sim. Temos que fazer caridade? Sim. Mas por qual motivação? Porque amamos o Senhor. Porque amamos o Senhor. E por que eu falei da leitura bíblica? Porque é muito importante nós seguirmos o plano de leitura. Muito importante, sim. É muito importante lermos a Bíblia toda, todo ano, para não sermos enganados por falsos mestres, falsos profetas. Mas, se lermos a Bíblia pela motivação errada, estamos perdidos. Se lermos a Bíblia, como eu já disse, para vomitarmos conhecimento, com arrogância, com soberba, estamos perdidos, irmãos. Perdidos. Examine suas motivações. Eu não estou dizendo para você deixar de ler a Bíblia. Não estou dizendo para você deixar de estudar as Escrituras, ou deixar de orar, ou deixar de fazer caridade. Não é nada disso. Mas examine por que eu faço isso. Qual a minha motivação para ler a Bíblia, para orar, para ajudar o próximo? Se não for o amor ao Senhor, pare agora mesmo. E se arrependa e chore. E peça a Deus mudança, porque Ele nos muda. Somente Deus tem esse poder de nos mudar, irmãos. E Ele nos muda, irmãos, para melhor, para muito melhor. Mas a mudança só acontece quando diminuímos, quando colocamos a boca no pó, quando nos humilhamos, nos arrependendo de nossos pecados, os mais secretos, os mais ocultos, como a inveja que ninguém vê, a ganância que ninguém sabe, a vaidade, o orgulho, os desejos maus de fama, de dinheiro, de poder. Que toda a nossa motivação seja por amarmos o Senhor. Que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos advertiu que os hipócritas irão para o inferno. Isso é muito sério, irmãos. Não irão para o inferno apenas os adúlteros, os mentirosos, os assassinos. Irão para o inferno também todos os hipócritas.
como ele alertou, por exemplo, em Mateus 24, 51. Os hipócritas irão para um lugar de choro e ranger de dentes. Irão para o inferno. E o pior é que a igreja está cheia desse fermento dos hipócritas, que é chamado fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso o Senhor Jesus disse em Lucas 12, versículo 1. E se ele nos alertou, irmãos, e é interessante o modo como ele nos alertou, você verá. Lucas 12, versículo 1. Lucas 12, 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o que, irmãos? Hipocrisia. Vejam que interessante, o Senhor Jesus disse: acautelai-vos primeiramente. Primeiramente, então o maior cuidado que temos que ter é com a hipocrisia. E é interessante que ele disse isso quando viu milhares de pessoas reunidas que se atropelavam umas às outras, e ali no meio tinha fermento. E o que o fermento faz? Leveda toda a massa. Cuidado com os hipócritas. Cuidado, se afaste dos hipócritas. A hipocrisia é contagiosa. Se você andar com pessoas que fazem a obra de Deus e se gabam depois, você vai começar a fazer igual. E sabe por quê que vai começar a fazer igual? Pelo que está escrito em Eclesiastes 8, versículos 11 a 14. Veja comigo. Deus tem falado muito comigo nessa passagem. Eclesiastes 8, versículos de 11 a 14. Preste muita atenção. Por que muitas pessoas fazem o que é certo pela motivação errada e continuam fazendo, e contaminando outras pessoas que começam a fazer a coisa certa pela motivação errada, porque querem elogios, querem aplausos e continuam fazendo? A resposta está aqui. Eclesiastes 8, 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, esse juízo é o juízo de Deus. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Em outras palavras, a pessoa está agindo de forma errada, mas como ela não vê nenhuma punição, aparentemente, tudo continua indo muito bem, obrigado. Ela está enganando as pessoas, mas tudo aparentemente vai bem. Ela está enganando e tudo parece que vai bem, porque, como diz a palavra, o juízo de Deus não se executa logo. Você já deve ter ouvido o ditado: está dando corda para ele se enforcar. Vai dando corda. Uma cordinha desse tamanho dá para se enforcar? Não. Vai dando corda. Toma mais. Você quer mais corda? Toma mais corda. Ah, você quer elogio? Toma. Você quer aplauso? Toma. Você já está ganhando o teu galardão. Ah, você quer ser reconhecido pelos homens? Você quer ser glorificado pelos homens? Toma mais corda. Toma. Ah, você quer ganhar dinheiro pregando a palavra? Toma. Vai. Continua enganando. E essa pessoa vai indo de mal a pior, até que a corda chega no tamanho certo para essa pessoa ser enforcada, pelo que ela mesma preparou. Um dia a máscara cai. Um dia a verdade vem à tona. Um dia os caluniadores serão descobertos. A calúnia será desmentida. A verdade será provada.
Mas, como disse Galileu Galilei, a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Então a gente tem que ter paciência. É difícil, mas é bom a gente ter. Temos que ter paciência. Temos que ter paciência. É impossível fazermos a obra de Deus com sinceridade e não sermos caluniados. Impossível fazermos a obra de Deus de um modo sincero, honesto e não sermos difamados. É impossível. Vão mentir a nosso respeito. O Senhor Jesus nos alertou a respeito disso. Vão mentir a nosso respeito. Eu disse do 11 ao 14. Não é nem necessário ler do 11 ao 14. Vá comigo a Mateus 6. Depois você medita em casa, por favor, até o 14. Mateus capítulo 6. Perdão, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Essa é a paga por quem faz a obra de Deus com sinceridade. Mateus 5:11. Essa é a paga dos homens. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, e mentindo, e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você fizer a obra de Deus pela motivação errada, o diabo não vai perseguir você. Não, ele não vai perseguir você. Mas comece a fazer a obra de Deus com honestidade, com sinceridade, por amor ao Senhor. E você começará, como diz aqui a palavra, a ser injuriado, perseguido, a caluniarem você, difamarem você, falarem todo o mal contra você. E no versículo 13, nós temos algo muito interessante até o 16. Veja comigo. Vocês se lembram como nós começamos essa mensagem? Vocês se lembram que nós começamos lendo o início do capítulo 6, onde o Senhor fala: guardai-vos de dar esmolas diante dos homens. Lembram disso? Pois agora vejam que interessante o que está escrito aqui, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Agora prestem atenção. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como assim? Aqui o Senhor está dizendo que nossas boas obras têm que resplandecer e ser vistas diante dos homens. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 1, virando aqui uma folha, nós encontramos no versículo 1, Mateus 6:1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Em um versículo o Senhor diz para não fazermos a esmola diante dos homens, e no outro ele diz para fazermos diante dos homens. Qual a explicação disso? Não há contradições na palavra de Deus. Nós é que temos muitas vezes preguiça de examinar cuidadosamente, de orarmos a respeito.
E a resposta é a motivação. A motivação a respeito da qual o Senhor está falando em Mateus 6:1 é a motivação de alguém que quer ser visto pelos homens. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Então, se a minha motivação em ajudar alguém é que esse alguém me elogie, que esse alguém lá na frente venha me dar algo em troca, é a motivação errada. E o Senhor nos ensina a não irmos por esse caminho. Mas se a nossa motivação, como está escrito no capítulo 5, versículo 16, é a glória do nosso Pai, então que façamos toda boa obra, porque a nossa motivação é correta. E que assim seja sempre a nossa motivação. Que verdadeiramente sejamos luz nesse mundo e não trevas, não sombras do que deveríamos ser, porque a vontade de Deus é que sejamos bem-aventurados, é que nós estejamos no caminho da salvação, onde não há vaidade, onde não há inveja, onde não há ganância, onde não há orgulho, onde não há desejo por fama, por dinheiro, por poder, onde tudo que almejamos é a glória de Deus e tudo que fazemos é por amor a Cristo. Que essa seja a nossa motivação, que assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem não a nós, mas a nosso Pai que está nos céus. Porque a Deus, somente a Deus, toda a glória para sempre. Amém.